Muito bem, pessoal. Vamos dando continuidade aos nossos estudos sobre solubilidade. E agora que nós já sabemos como funciona uma solução insaturada, saturada, saturada com precipitado e supersaturada, nós vamos compreender como representar essas soluções por meio de gráficos. E esses gráficos levam o nome de curvas de solubilidade. Então, as curvas de solubilidade são gráficos da solubilidade em função da temperatura. O que significa isso? Significa dizer que vamos verificar se o soluto se dissolve com mais facilidade ou com mais dificuldade quando aumentamos ou diminuímos a temperatura. Veja um exemplo de uma curva de solubilidade. Perceba que essa curva ela recebe uma designação de curva de solubilidade. Essa curva, ou esse gráfico no geral, ele pode receber pontos específicos em qualquer lugar. Eu coloquei um ponto A acima da curva, um ponto B sobre a curva e o ponto C. Então a ideia é a seguinte: sempre que eu tiver um ponto sobre a curva em qualquer lugar, eu estou representando ali uma solução saturada. Ok? Então, sobre a curva, saturada. Abaixo da curva, onde eu designei por C, é a solução insaturada. E esse ponto A, que está acima da curva, ele pode representar dois tipos. Geralmente, ele representa a solução supersaturada, enquanto B, sobre a curva, saturada, e C, insaturada. Mas veja, esse ponto A, ele pode representar tanto a solução supersaturada quanto a solução saturada com precipitado. Professor, como é que eu faço para diferenciar? O enunciado ou as alternativas é quem vão dizer para a gente. Então, como exemplo, nós poderíamos encontrar assim: uma solução foi preparada dissolvendo-se uma quantidade de soluto maior que o coeficiente de solubilidade. Essa solução é representada pelos pontos. Letra A das alternativas, ponto A. Letra B das alternativas, ponto B maiúsculo. Letra C das alternativas, ponto C maiúsculo. Letra D, nenhuma delas. Então veja, ele me disse que eu coloquei mais soluto do que aguentaria. Então, nesse caso, ele preparou uma solução saturada com precipitado. Por quê? Porque ele não falou sobre aquecimento e resfriamento sem perturbação. Ou então ele pode perguntar assim: qual dos pontos desse gráfico representa a solução supersaturada? Ou a solução que foi produzida mediante aquecimento e resfriamento sem agitação. Então é muito fácil perceber se o ponto que está acima da curva representa a supersaturada ou a saturada com precipitado. B e C não. Não vai ter outra opção senão, respectivamente, solução saturada e solução insaturada. Tranquilo? Vamos seguir. Olha esse gráfico real. Solubilidade, quantos gramas de soluto em 100 gramas de água, em diversas temperaturas. Olha esse primeiro sal. Ou esse primeiro soluto, né? A gente vai ver aqui, ó, que é um sal. Tá bom? É o nitrato de potássio. Ele é usado para fazer fertilizante. Veja, você consegue perceber que quanto maior a temperatura, mais ele se dissolve? Então, nesse caso, nós dizemos que o que faz com que esse sal se dissolva bem é o aumento da temperatura. Se eu aumento a temperatura e ele se dissolve melhor ainda, com mais facilidade,
significa que ele ganha o calor que está nessa água quente e assim se dissolve. Se para ele se dissolver bem, ele precisa ganhar energia, ou seja, eu tenho que esquentar a água, nós dizemos que essa curva, que é ascendente, ela é uma curva endotérmica. Ele ganha calor que veio da água quente, que eu estou esquentando, e se dissolve. Olha essa outra dissolução aqui, que é do sulfato de sério 3. Nós percebemos que quanto mais quente estiver o sistema, menos ele se dissolve. Ou seja, essa linha amarela, ou essa curva amarela, representa solutos que se dissolvem com mais dificuldade em água quente. Elas se dissolvem bem em ambientes frios. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você que é exatamente dessa maneira que os gases se comportam quando são dissolvidos nos líquidos. Gás, quando é dissolvido nos líquidos, eles preferem líquidos frios, gelados. Gás não gosta de água quente. Como exemplo do dia a dia, nós temos os refrigerantes. Você sabe que um copo de refrigerante gelado, ele tem muito mais gases do que um copo de refrigerante que ficou ali esquecido durante um longo tempo. Por quê? Porque aquele líquido foi esquentando com o passar do tempo e gás, como não gosta de líquidos quentes, ele vai embora do copo. Tá bom? Então, essa característica que os gases apresentam de gostar de se dissolver melhor em ambientes gelados é a chamada lei de Henry. Tranquilo? Então, se nós fôssemos representar um gás num gráfico de solubilidade, ele ia ter a mesma curva, o mesmo formato de curva que o sulfato de sério, essa linha amarela. Então, esse tipo de dissolução, quando ele se dissolve com dificuldade em água quente, é chamada de dissolução exotérmica. E temos esse outro tipo de representação de dissolução, que é o sal de cozinha como exemplo. Perceba que em 30 graus, em 60 graus, em 90 graus, a solubilidade é a mesma. Ela é uma reta. Esse tipo de comportamento nos mostra que tanto faz em água quente ou em água fria, a solubilidade do sal permanece inalterada. Nós chamamos de dissolução atérmica, ela não tem influência da temperatura. E temos esse último gráfico, essa última representação, eu coloquei separado para ficar melhor a visualização. Perceba o que é que está acontecendo aqui. Ó. Esse soluto, ele está sendo aquecido, mas quando chega em 32,4 graus, acontece uma quebra. Esse ponto máximo dessa montanhazinha aqui é chamado de ponto de inflexão. E ela acontece com substâncias, com solutos que são hidratados, geralmente com sais hidratados. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Perceba que esse sal, que é o sulfato de sódio, ele é hidratado. Vamos às definições, vamos entender o que significa isso. Existem alguns solutos, e acontece isso com alguns sais, não com todos, mas com alguns sais, que a água ela é encontrada dentro do retículo cristalino. Então, só para questões didáticas mesmo, imagine um cristalzinho de sal como o sal grosso que a gente usa para fazer churrasco. Então, ele tem um formato cristalino. Imagine que dentro desse retículo cristalino há moléculas de água presos lá dentro. Então, como é que nós representamos um sal hidratado? Um sal que dentro do seu retículo cristalino tem moléculas de água. Olha aqui para a imagem. Nós dizemos que essa hidratação, ou nós representamos essa hidratação por um pontinho, um sinalzinho de vezes. Então, esse sinal de vezes está me dizendo que essa quantidade de água está dentro do retículo cristalino. São 10 mol de água. O nome desse sal é sulfato de sódio, deca, por conta do 10, deca hidratado.
Tem pentaidratado, tem hexaidratado, vai depender do número de moléculas de água, de mol de água no retículo cristalino, tá bom? Então veja o que acontece. Conforme nós aquecemos, a água que está dentro do retículo cristalino vai embora. Esse Na2SO4 vezes 10 de água é uma substância só. Mas quando chega aqui no ponto de inflexão, significa que essa água está evaporando, está indo embora. Professor, como é que eu sei que a água foi embora? Olha só como é que a substância segue viagem. Sozinha. O que aconteceu com ela? Ela perdeu água. Então, essa curva até chegar ao ponto de inflexão é a desidratação, é a perda de água, é a saída de água. Dali para frente, a dissolução vai acontecer somente do sal. Olha aqui para a equação, aqui em cima, ó, o que ocorre nesse ponto. O sulfato de sódio pentaidratado, ele é aquecido até perder toda a água. Olha o produto depois da setinha. Sulfato de sódio mais. Veja que nos reagentes nós temos um sinal de vezes, indicando que essa quantidade de água está dentro do retículo. Esse sinal de mais indica que agora são duas substâncias separadas. E quando essas duas substâncias foram totalmente separadas? No ponto de inflexão. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos verificar se temos uma curva endotérmica, é a que sobe, exotérmica é a que desce, em linha reta atérmica, ou se é um sal hidratado ou um composto hidratado. Então, sempre que apresentar esse formato com ponto de inflexão, você vai entender que ali está relatando, está mostrando para a gente uma substância hidratada sendo desidratada. Esse Na2SO4 que está seguindo viagem sozinho porque perdeu água, nós podemos dizer que ele é ou que ele foi desidratado, mas não é muito comum dizer desidratado, embora seja um termo correto. Nós dizemos que ele é agora um sal anidro. Anidro é sem água. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos exercitar, porque somente esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo aqui. A curva de solubilidade de um sal hipotético está representada abaixo. Veja que esse sal hipotético ele é de dissolução endotérmica, porque a curva está aumentando. Quanto mais quente, melhor ele se dissolve. Aí a perguntinha lá embaixo é: a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas de sal a 30 graus Celsius. Muita atenção, pessoal! Os problemas sempre vão dizer para a gente em qual temperatura nós devemos analisar a solução. Por quê, professor? Porque a dissolução vai depender da temperatura. Por meio desse gráfico, a gente vê que quanto maior a temperatura, maior ele dissolve. 100 gramas de água vão dissolver uma maior quantidade de soluto dependendo da temperatura. Você percebe que na lateral aqui, ó, é em cada 100 gramas de água. Pode ser 1000, mas nesse aqui é 100 gramas de água, tá bom? Então o que é que a gente faz? Eu preciso saber qual é o padrão em 30 graus Celsius. O que é que eu faço? Veja que os quadradinhos estão aqui em demarcações de 10 em 10. Então eu vou procurar o 30 graus. Obviamente o 30 vai estar entre o 20 e o 40. Então, o que é que eu faço? Eu chego aqui no 30, que não tem o número, mas eu sei que ele está aqui, faço uma reta até encostar na curva. Sempre é assim. Por quê, professor? Porque a curva representa a solução? Muito bem, a solução saturada. Então, vamos lá, fazendo uma reta de 30 graus Celsius até chegar na curva. Pronto. Agora, eu vou olhar lá no canto esquerdo qual é a solubilidade, ou seja, quantos gramas em 100 gramas de água há a dissolução nesses 30 graus. Acompanha comigo? Pronto.
Então, olhando ou sabendo que os quadradinhos são de 10 em 10, nós estamos vendo que em 30 graus, 100 gramas de água dissolvem 40 gramas de sal. Tá claro para você essa interpretação? Veja que essas informações que eu escrevi aí de amarelo são informações retiradas do gráfico, analisando a temperatura de 30 graus, como o enunciado exigiu que eu examinasse. Tranquilo? Então eu sei que em 30 graus, 100 gramas de água dissolvem 40. É isso que o gráfico me diz. Mas a pergunta dele é: qual é a quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas de sal? Então, se em 30 graus 100 gramas de água dissolvem 40, 30 gramas de sal vai precisar de quanto de água? Fazendo meio pelos extremos, a famosa regrinha de 3, nós chegamos ao resultado de 75 gramas de água. Para dissolver 30 gramas de sal a 30 graus Celsius, nós precisaremos de 75 gramas de água, que nos dá a alternativa C. Tranquilo? Vamos para mais uma? Olha só. O gráfico seguinte dá a solubilidade em água do açúcar da cana em função da temperatura. Mais uma vez, um gráfico endotérmico. Adicionou-se açúcar a 100 gramas de água a 50 graus até não mais o açúcar se dissolver. Ou seja, ele foi colocando açúcar até formar precipitado. Tranquilo? Para saber que naquela água tinha a quantidade máxima permitida e eu coloquei a mais para formar precipitado. Filtrou-se a solução para retirar o excesso e termos somente a solução saturada. Esse filtrado, que estava a 50 graus, foi deixado resfriar até 20. Então a ideia é assim: a 50 graus, a água, 100 gramas de água, consegue dissolver uma quantidade. Em 20 graus é outra quantidade. Então, se eu resfriar de 50 para 20, quanto vai precipitar? Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Essas questões, pessoal, são muito simples de serem resolvidas, porque os problemas sempre fornecerão para a gente a temperatura da solução mais alta e a temperatura mais baixa. Isso que nós fizemos no slide anterior, de procurar a temperatura, fazer uma reta encostando até a curva e olhando lá no canto esquerdo qual é a solubilidade do sal em 100 gramas de água ou do soluto, nós vamos fazer duas vezes. A primeira com a temperatura mais alta e a segunda com a temperatura mais baixa. Então vamos começar com a mais alta? 50 graus Celsius. Então a gente procura aqui os 50 graus, faz uma reta até encostar na curva da solução saturada. E faz uma outra reta, olhando agora quanto 100 gramas de água dissolvem. Veja, como nós temos os risquinhos aí, de 10 em 10, 100 gramas de água a 50 graus dissolvem 250 gramas de soluto, que no caso aí é o açúcar da cana. Vamos fazer a mesma coisa agora com a temperatura mais baixa. Ele não foi resfriado a 20? Então eu procuro 20 graus, faço uma reta até encostar na curva, que é a solução saturada. E olho lá no canto esquerdo quanto 100 gramas de água dissolvem a 20 graus. Tranquilo? Então veja, com essas duas, com essas informações, com esses traços vermelhos que eu passei, você consegue perceber que está mais ou menos o formato de um corredor, onde aqui na temperatura é a entrada do corredor, e aqui uma saída bem larga, saída de emergência. Pronto. Então aqui eu estou mostrando quanto eu resfriei. E aqui, pessoal, de 250, que é a quantidade em 50 graus, ela vai cair para quanto em 20 graus? Para 200. Então qual é a diferença dos 50 graus para os 20 graus na quantidade de soluto dissolvida? Ah, professor, eu estou vendo que em 50 graus 100 gramas de água dissolvem 250 gramas. Perfeito. Mas em 20 graus, os mesmos 100 gramas de água só dissolvem 200.
Então, se eu resfriar de 50 para 20, quanto vai precipitar? Exatamente essa diferença, 50 gramas. 250 menos 200, essa diferença aqui, ó, é quanto precipita. Então, a resposta é item C, 50 graus. 50 gramas, perdão, 50 gramas, alternativa C. Tá bom? Vamos para mais uma, acho que é a última. Assinale a solução que apresenta maior massa de soluto em 100 gramas de água. Então, nós temos que fazer item por item. Vamos lá, vamos fazer sempre seguindo esse padrão. Ele vai me dizer qual é a curva que eu tenho que analisar e em qual temperatura. Eu passo uma reta encostando na curva, que é a solução saturada, e olho lá no canto esquerdo quantos 100 gramas de água dissolve. Pode ser 1000. Nesse aqui, mais uma vez, é 100 gramas de água. Vamos comigo? Letra A. Solução saturada, todos eles saturada, tá vendo? Porque eu tenho que encostar na curva. De NaCl a 100 graus. Então eu pego no 100 graus, faço uma reta até encostar no NaCl. Eu não vou fazer a reta virando lá para a esquerda para que você visualize junto comigo, tá? Para não ficar muito bagunçado, cheio de traços, então eu vou colocar sempre essa reta aqui na vertical, tá bom? Então, ó, encostei no NaCl dos 100 graus. Olha lá na esquerda quanto 100 gramas de água dissolvem de NaCl a 100 graus. Perfeito, ó, 50 gramas. Consegue perceber? Fazendo uma reta na horizontal, vamos chegar lá nos 50 gramas, dentro de 100 gramas de água. Letra B. KCl a 50 graus. Então eu vou procurar a curva do KCl, que é o cloreto de potássio. Vamos nos 50 graus e passar um traço até encostar na curva do cloreto de potássio. Que dá quanto? Olhando lá na esquerda, também 50 gramas. Tranquilo? Vamos agora procurar o nitrato de sódio NaNO3 analisando a 25 graus. Como cada quadradinho é de 10 em 10, então entre o 20 e o 30, mais ou menos ali no meio, você vai passar um traço e encostar no nitrato de sódio, que é esse primeiro da esquerda lá em cima. Olha só quanto tem de dissolução o nitrato de sódio a mais ou menos 25 graus, né? Mais ou menos onde eu passei o traço. Você percebe que está entre 90 e 100? Então não tem problema se você colocar 93, 96, 95. Eu escolhi colocar 95. Tá bom? Já que não está devidamente milimetrado, não tem problema a gente colocar um valor aproximado. Tá bom? Vamos agora na letra D, ver a solução saturada a 25 graus também, mas agora é de nitrato de potássio, KNO3. Veja que o KNO3 está aqui embaixo, ó. Então, subindo até aqui, ó. KNO3. Olhando lá no lado esquerdo, fica mais ou menos 32, 33, não tem problema, vamos aproximar. Eu coloquei 33. E por último, a 50 graus, vamos olhar o cromato de potássio. Tá vendo aí o cromato de potássio? Então vamos encostar na curva do cromato de potássio, subindo, tá mais ou menos aqui. Quantos gramas? Lá na esquerda, 100 gramas de água vai dissolver. Eu coloquei mais ou menos 62, tá bom? A pergunta é, qual dessas soluções tem maior massa de soluto em 100 gramas de água? Alternativa... perdão, eu coloquei B. É alternativa C. Deixa eu até corrigir aqui, pessoal, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Pronto, ó, alternativa C. Eu copiei a bolinha da outra questão, então vamos resolver aqui novamente. Tá, ó, pronto, é só refazendo aqui, né? Para não ficar dúvida, ó, a letra C é aquela que tem 95 gramas. Tranquilo? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Valeu!